Olá, meus amigos, graça e paz. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais. É óbvio que eu não tenho nenhuma intenção de esgotar o assunto, pois o mesmo é muito longo. Mesmo em dias de discussões, não conseguiríamos esgotá-lo. E a questão é, por que Bolsonaro não faz uma intervenção militar no Brasil? Vamos nos despir do manto do romantismo e encarar a realidade. Falando rapidamente do contexto histórico de 1964, nós tínhamos o apoio da OTAN, que são os países membros do Tratado do Atlântico Norte. E nós, óbvio, não estamos no Atlântico Norte, não fazemos parte daquela região, portanto, não fazemos parte do acordo. No entanto, nós tínhamos o apoio da OTAN, que é composta inicialmente por 30 países, mas ao longo dos anos, alguns países foram entrando neste acordo. No entanto, dois membros têm poder de decisão, que são os conselheiros da França e dos Estados Unidos. Falando deste contexto histórico, vamos olhar hoje para os Estados Unidos, quem são os Estados Unidos hoje e quem é a França hoje. E os Estados Unidos hoje não é mais a mesma potência da Segunda Guerra Mundial, de 1964, do período da Guerra Fria. Outras potências surgiram, dentre elas a China. Será que teríamos o apoio da França? Nós precisamos entender que a questão é muito mais externa que interna. Nós estamos vivendo num momento que podemos chamar de a Segunda Guerra Fria. Os tempos são outros. A geopolítica é outra. As potências mundiais são outras. Em 64, o Brasil tinha uma economia pouco desenvolvida, ainda presente no mercado internacional de uma forma pequena e principalmente através de commodities. A China, da época, ainda era um país de economia feudal. Com o decorrer do tempo, alguns eventos na geopolítica mundial foi acontecendo e foi alterando o cenário, foi mudando os atores de uma forma que hoje, nesta Guerra Fria que nós vivemos, o Brasil é a bola da vez. O Brasil é a pepita de ouro em que todos querem pôr a mão. Eu também gostaria de que tivéssemos uma intervenção militar e apoio completamente aquela frase do ex-ministro Weintraub, onde ele diz que, se dependesse dele, colocaríamos todos na cadeia, a começar pelos membros, pelos militantes do STF. No entanto, nós sabemos que a coisa não é tão fácil assim. Em 64, nós tínhamos a mídia, a grande mídia, apoiando os militares. Hoje, a grande mídia, a falar principalmente da Rede Globo, ela joga contra o Brasil. A Rede Globo de hoje apoia tudo o que não presta, inclusive o maior sistema de corrupção do mundo. A Rede Globo hoje apoia bandidos, faz campanha para eleição de bandidos e joga contra a população brasileira. A Rede Globo de hoje é a maior propagadora de mentiras do planeta. Hoje, uma grande parte do Congresso Nacional joga contra o Brasil. Uma grande parte do judiciário brasileiro, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, joga contra o Brasil. Seria como se nós tivéssemos a seleção brasileira jogando hoje contra a melhor seleção do mundo e nós tivéssemos com 11 jogadores em campo e 7 dos nossos jogadores estariam jogando em favor do adversário. Em termos comparativos, seria mais ou menos isso. Como exemplo, a França, que é um dos dois membros com poder de decisão de dizer o que faz ou não faz pelos países membros da OTAN, hoje você acha que ela teria uma posição favorável ao Brasil? França esta que vem roubando o Brasil há décadas, através de ONGs, pseudocientistas, através de movimentos defensores das minorias, como por exemplo das indígenas, capitaneados principalmente pelos presidentes
o cachaceiro bandido de 9 dedos, a anta sem cérebro e o Fernando Ceboso, bem como pelos parlamentares da esquerda que atuam diuturnamente para prejudicar a nação brasileira e o cidadão. Aliás, reservas indígenas estas que estão com suas terras demarcadas nas terras mais ricas do Brasil, e que, é claro, nós vemos o Macron aí e os ministros, todos os membros do governo francês fazendo todo o alarde contra o Brasil. Em 64, a Rússia, que era a grande potência que fazia frente aos Estados Unidos, não tinha bases na América do Sul. Hoje, tanto a Rússia como a China, que é uma grande potência bélica mundial, tem bases localizadas nos países vizinhos ao Brasil, aqui na América do Sul. E muitos dos podríticos brasileiros são patrocinados por estas potências. O judiciário brasileiro milita diuturnamente em favor dessas potências, contra o cidadão brasileiro. Portanto, meus queridos, não é que o presidente Jair Bolsonaro queira ou não queira fazer uma intervenção militar. Eu acredito que ele até queira. No entanto, ele sabe que não é possível, pois ao seu lado tem generais muito capazes, muito inteligentes, generais estes que estão cotados entre os melhores do mundo. Mas para nós brasileiros é dito que as nossas forças armadas não prestam. Não sejamos românticos de achar que estamos vivendo nos tempos bíblicos, onde um rei ia lá, ou fazia a sua oração, fazia a sua prece, o Criador respondia, enviava legiões de anjos e destruía o exército inimigo. Hoje o Criador pode fazer isso? Pode, claro. Mas são outros tempos. Não vamos considerar esta questão religiosa neste momento. Vamos considerar apenas a questão política ou geopolítica. Nós não temos um cenário favorável para a implantação de um governo militar no Brasil. Falaram-se muito em que o presidente governaria através dos artigos 80 e 90 da Constituição, mas as coisas não funcionam tão bem assim. Não é tão romântico como se pensa. É óbvio, nós brasileiros patriotas queremos ver o nosso Brasil funcionando livre de todo este parasitismo político e judiciário. Mas não é como nós queremos, infelizmente. Vamos continuar firmes na nossa luta, apoiando o nosso presidente, pois é o único presidente patriota eleito que tivemos no Brasil até os nossos dias. Vamos desconsiderar, neste momento, o período de 64 a 85 do governo militar. Temos muitos artistas brasileiros fazendo campanha no exterior contra o Brasil. Temos muitos podríticos brasileiros fazendo campanha no exterior contra o Brasil, a começar pelo bandido cachaceiro de 9 dedos. E nós sabemos que o Brasil não é uma potência bélica. Nós somos uma potência econômica, sim. Nós temos muita capacidade e ainda vamos crescer muito, mas não somos uma potência bélica. Portanto, o Brasil, numa possível guerra, precisaria sim de ajuda externa. E estamos falando de potências mundiais. Toda a União Europeia com certeza viria contra nós. A China, a Rússia, os países socialistas viriam contra nós. Nós temos capacidade para resistir? Não são simplesmente sanções econômicas, pois sanções econômicas, meus queridos, eu tenho certeza absoluta que o Brasil não passaria fome só por sanções econômicas, pois somos uma potência em produção de alimentos. Haja visto o Brasil alimenta hoje mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje nós alimentamos mais de 20% da população mundial. Somos também um grande produtor de commodities para a siderurgia, a metalurgia, para toda a tecnologia mundial, como por exemplo o nióbio, o grafeno, minério de ferro, bauxita e outros. Por estas razões, todos querem o território brasileiro, pois nenhuma outra nação do mundo possui tanta riqueza armazenada no seu subsolo. Pessoal, abramos os olhos. Não é simplesmente chamar os militares, entregar-lhes o poder e está tudo resolvido.
Um grande abraço, não se esqueça, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.